Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui para mais uma aula sobre bovinocultura de corte. O tema da aula de hoje é semi-confinamento de bovinos de corte. Eu sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista e esse é o canal O Portal da Pecuária. Então pessoal, antes de começar a assistir o vídeo, já se inscreve no canal e já curte o vídeo. Você vai estar me estimulando a produzir mais vídeos para vocês, ok? Então, o que é semi-confinamento? Semi-confinamento é uma estratégia para a terminação de bovinos de corte a pasto. É uma alternativa para intensificar a produção de bovinos de corte a pasto. É uma estratégia para comercializar bois da entre-safra do boi gordo, quando o preço da arroba está mais alto. Então, o semi-confinamento geralmente é feito na época seca do ano, é realizado na época seca do ano. E você vai vender os seus animais em plena entre-safra do boi gordo, onde o preço da arroba está mais alto. Então, quando você faz um semi-confinamento, você pode ganhar muito na valorização das arrobas. Vou dar um exemplo. Você comprou 13 arrobas de boi magro para fazer um semi-confinamento a R$100 a arroba. Você fez o semi-confinamento, esse animal ganhou em torno de 3 a 4 arrobas. Você vai vender esse boi com 17 arrobas no final do semi-confinamento a R$120. Então, você comprou as 13 arrobas do boi magro a R$100 e vendeu essas mesmas 13 arrobas a R$120. Você vendeu um boi com 17 arrobas, só que você vendeu essas 13 arrobas que você comprou a R$100 a R$120. Então, só aqui você ganhou R$20 por arroba. Então, o grande lance do semi-confinamento é você ganhar na valorização das arrobas. Você saber comprar e saber vender. Então, o semi-confinamento ele permite essa estratégia de você comercializar bois em plena entre-safra do boi gordo. Onde o preço da arroba se encontra um alto valor e você pode ganhar arroba, você pode ganhar dinheiro valorizando essas arrobas que você comprou aqui a R$100 no final das águas. Você pode vender essas mesmas 13 arrobas no final do período seco, que é o período de entre-safra do boi gordo, a um preço maior. E o que é safra e entre-safra do boi gordo? Então, assim como a grande maioria dos produtos agropecuários, que tem um período de safra e um período de entre-safra, o boi gordo também tem um período de safra e um período de entre-safra. O período de safra do boi gordo, ele se situa aqui no final do período das águas, nos meses de março, abril e maio. Então, o período de safra. O que é o período de safra do boi gordo? É um período que eu tenho uma maior disponibilidade de boi gordo no mercado, que é justamente o final do período das águas, sendo que 90% dos animais abatidos no Brasil são abatidos a pasto. E onde eu tenho uma maior produção de forragem? Eu tenho uma maior produção de forragem na época das águas, então nos meses aqui nos meses de primavera e verão. Então nesses meses aqui de primavera e verão que eu tenho uma alta produção de forragem, eu vou ter uma maior disponibilidade de boi gordo. Os animais são engordados a pasto, eu tenho uma grande quantidade de boi sendo engordado nesse período das águas. Quando chegar aqui no final do período das águas, eu vou ter uma alta oferta de boi gordo, porque o boi que foi engordado nesses meses aqui, ele está sendo vendido justamente nesses meses aqui. Então, os meses de março, abril, maio, que é o final do período das águas, se concentra a safra do boi gordo, porque o boi que está sendo engordado em pastagem, ele vai ser vendido nesses meses aí. Então aqui eu tenho uma alta oferta de boi gordo, é o período de safra do boi gordo, o preço da arroba geralmente tende a ser menor. E já nesses meses aqui de agosto, setembro, outubro, é o período de entre-safra do boi gordo. Eu tenho uma menor disponibilidade, eu tenho uma menor oferta de boi gordo no mercado. Porque aqui eu vou ter a oferta de boi que foi terminado em confinamento e semi-confinamento. Então, como eu tenho uma menor disponibilidade de boi gordo no mercado nesses meses aqui, o preço da arroba
ele tende a ficar maior. Então aqui a gente chama o período de safra do boi gordo e o período de entre safra, né, onde o preço da arroba fica maior. É justamente nesse período aqui que você vai fazer o semi-confinamento para terminar os bois e vender os bois no período de entre safra, onde eu tenho uma menor disponibilidade de boi gordo e o preço da arroba está maior. Só para confirmar esses meses de safra e entre safra, nós temos aqui um índice de sazonalidade do preço do boi gordo de 1997 até 2017. Então são 20 anos aí. Aqui nós temos a média do preço da arroba, a média do preço da arroba durante o ano. E aqui nós temos os momentos de baixa do boi gordo e o momento de alta do boi gordo. Então aqui justamente no final do período das águas, ó, março, abril, maio, onde eu tenho um excesso de oferta de boi gordo, uma grande oferta de boi gordo, o preço da arroba despenca. Então o preço da arroba cai abaixo da média. Esse aqui seria a safra do boi gordo. Então se a pessoa, se esse produtor rural ele faz uma terminação a pasto, ele tem que se programar para tentar vender o mais rápido possível, né, aqui em fevereiro, março, e tentar evitar esses meses de baixa. Então aqui seria o período de safra do boi gordo, o preço da arroba cai, e vai chegando aqui no final do período da seca, início das águas, o preço da arroba sobe de novo. Então outubro, novembro, porque aqui eu tenho uma baixa oferta de boi gordo, né? Então o preço da arroba sobe e aqui seria o período de entre safra do boi gordo. Então quando eu faço um semi-confinamento, eu tenho que pensar nisso também. Eu tenho que planejar o meu semi-confinamento para me vender os meus animais quando o preço da arroba estiver bem alto. Então eu tenho que entender de mercado futuro, eu tenho que saber comprar o boi magro, eu tenho que saber vender o boi gordo, porque você pode ganhar dinheiro só nessa valorização das arrobas. Então tem que ter uma noção de mercado futuro, tem que ter uma noção de arroba, né, para você poder ganhar dinheiro nesse sistema de semi-confinamento. Então o objetivo do semi-confinamento também é reduzir a idade de abate, encurtando o ciclo de produção dos animais. Então quando eu faço um semi-confinamento, eu consigo reduzir a idade de abate até 1 ano. Aqui nós temos um exemplo, ó. A curva de crescimento de animais abatidos com 23 a 24 meses de idade. Então nós temos aqui, esse animal nasceu, né, foi desmamado com 8 meses, com 6,7 arrobas. Após a desmama, ele vai começar a sua fase de recria. A fase de recria vai durar 12 meses, 6 meses de período seco e 6 meses de período chuvoso. Então durante o período seco ele vai ser suplementado com proteinado de baixo consumo e vai ganhar em torno de 300 gramas por dia. Quando chegar no período das águas, ele vai ganhar em torno de 800 gramas por dia, sendo suplementado aí com proteinado de águas. Vai sair da recria com 398 quilos. E na segunda seca dele, ele vai ser semi-confinado e vai ser abatido com 23, 24 meses. Com 17 a 18 arrobas. Então, o semi-confinamento é uma alternativa para reduzir o ciclo pecuário, reduzir a idade de abate. Isso vai permitir um abate precoce do animal, com 23, 24 meses. As outras vantagens do semi-confinamento são, né, esse maior ganho de peso. Então você vai proporcionar ao animal um maior ganho de peso na época seca do ano, um maior rendimento de carcaça. O animal suplementado, ele tem um maior rendimento de carcaças comparado com o animal só suplementado com sal mineral, uma redução da idade de abate de até 1 ano e um melhor acabamento de carcaça. Então, animais que recebem suplementação a pasto apresentam um melhor acabamento de carcaça. Outra vantagem, como o semi-confinamento é feito a pasto, né, e eu forneço o suplemento no pasto, o animal ele acaba trocando um pouco do pasto pelo suplemento. Isso permite uma maior taxa de lotação. Então eu posso trabalhar com taxa de lotação de 2 até 10 animais por hectare. Essa taxa de lotação ela sempre depende muito do nível de suplementação.
Quanto maior o nível de concentrado que o animal come, menos pasto ele vai comer. Então eu posso botar mais animais por hectare. E da disponibilidade de forragem disponível, né? Quanto mais forragem disponível, eu posso colocar mais animais por hectare. Então essa maior taxa de lotação, ela vai gerar um maior ganho, né? Ela gera um maior ganho por hectare. Ela libera pastagens para outras categorias, então eu posso botar outras categorias nessas áreas de pasto que estariam ocupadas por bois. E promove uma adubação orgânica do pasto, já que eu vou botar mais animais por hectare, eu vou ter uma grande quantidade de dejetos sendo acumulados nesse pasto. Com isso, eu consigo aumentar a fertilidade do solo desse pasto. Outra grande vantagem é que não há necessidade de produzir volumoso. O volumoso é o próprio pasto vedado. E isso vai gerar uma economia muito grande. Se eu comparo um semi-confinamento com um confinamento tradicional, esse confinamento tradicional eu preciso ter silagem, eu preciso ter uma fonte de volumoso, para os animais consumirem. Então isso demanda muito investimento, eu preciso trabalhar com silagem, então tem que trabalhar com maquinário, com instalação, com silo. No semi-confinamento não há necessidade de produzir volumoso. Esse volumoso é o próprio pasto vedado. Uma outra grande vantagem, um baixo investimento em instalações. O semi-confinamento é invisto basicamente em coxo. Então eu só preciso ter uma área de pasto e uma área de coxo. E outra grande vantagem, o seu custo com mão de obra é menor. É só fornecer o concentrado apenas uma vez por dia. Então eu vou ter um menor custo com mão de obra, eu vou ter um menor custo com produção de volumoso e eu vou ter um menor custo com instalações. Se eu comparo o semi-confinamento, um semi-confinamento com um confinamento tradicional, o custo do confinamento tradicional é muito maior. Eu tenho um custo maior em instalações, eu tenho um custo maior com mão de obra, eu tenho um custo maior com volumoso. Então o semi-confinamento é muito mais prático, é de muito mais fácil execução pelo pequeno produtor, pelo médio produtor, pelo grande produtor. Uma outra grande vantagem é a flexibilidade na execução. O produtor pode escolher se vai usar estratégia ou não de acordo com o preço dos grãos. Então, se o preço do grão estiver competitivo, o produtor pode fazer o semi-confinamento. Se o preço do grão não estiver competitivo, o produtor pode optar por não fazer o semi-confinamento. Então, isso dá uma flexibilidade na execução. O produtor pode ou não fazer o semi-confinamento. Porque o nível de investimento dele foi muito baixo, ele investiu basicamente em coxo. Se eu comparo um semi-confinamento com um confinamento, o cara que investiu muito dinheiro no confinamento não tem como não fazer o confinamento, porque ele já empatou o capital dele em instalações, em coxo, em cerca, em curral. Então ele é quase que obrigado a fazer o confinamento todo ano, porque ele investiu muito ali naquele confinamento. Já o semi-confinamento não. O investimento foi basicamente em coxo. Então isso me dá uma flexibilidade na execução. Então o produtor pode escolher se vai usar a estratégia num ano ou não, de acordo com o preço do grão, de acordo com a viabilidade. Como no semi-confinamento o seu volumoso é o pasto, no semi-confinamento o volumoso é o pasto, e o semi-confinamento ele é realizado na época seca do ano, então eu preciso fazer um diferimento de pastagens, eu preciso vedar uma pastagem na época das águas para ser utilizada durante o semi-confinamento. Então, no semi-confinamento, eu preciso fazer um diferimento de pasto. O que é o diferimento de pasto? Eu vou vedar uma área de pasto na época das águas para fornecer esse pasto seco na época seca do ano, que será a fonte de volumoso do semi-confinamento. Então, no semi-confinamento, o pasto faz papel do volumoso. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer uma vedação de pastagem nas águas para que esse pasto seja consumido pelos animais durante o semi-confinamento. E esse pasto tem que ter uma boa qualidade. Quanto melhor o valor nutricional do pasto, melhor vai ser o ganho de peso do animal. Se eu trabalho com um nível de suplementação mais baixo, o pasto ele vai interferir muito no ganho de peso.
Então, quanto melhor o valor nutricional do pasto, você vai ter um maior ganho médio diário. E um pasto de bom valor nutricional é um pasto que tem muita folha. Tá? E eu tenho que trabalhar com uma boa oferta de forragem também, para que o animal tenha uma boa disponibilidade de pasto. Se eu trabalho com níveis muito altos de suplementação, o pasto ele vai entrar somente com uma fonte de fibra. Aí a qualidade do pasto, né, não é tão importante assim. Mas se eu trabalho com níveis mais baixos de suplementação, a qualidade do pasto vai interferir muito no ganho de peso. Então quanto tempo eu devo vedar o pasto? Você vai vedar esse pasto nas águas por de 70 a 80 dias. Então seria mais ou menos 2 meses e meio, né? Seria mais ou menos 2 meses e meio. E quando vedar? Fevereiro e março. Então você vai vedar 2 meses e meio. Fevereiro todo, março todo e mais um pouquinho. Fevereiro todo, março todo e mais um pedaço de abril. Tá? Então 70 a 80 dias, né? Você vai vedar, você vai começar a vedar em fevereiro e março. Né? Isso, né, visando um acúmulo de 5 a 7 toneladas de matéria seca por hectare. E qual a taxa de lotação que eu vou utilizar? A taxa de lotação ela depende da disponibilidade de forragem e do nível de suplementação. Então eu preciso saber a disponibilidade de forragem do pasto vedado e eu preciso saber o nível de suplementação para poder calcular a taxa de lotação. Eu vou dar um exemplo aqui. Então eu vedei um pasto, por 70 dias e esse pasto acumulou 7.000 kg de matéria seca por hectare, ou 7 toneladas de matéria seca por hectare. Eu vou utilizar um animal de 400 kg de peso vivo, esse animal vai ganhar 1 kg por dia. O consumo de matéria seca total dele vai ser 9,9 kg de matéria seca por dia. E ele vai consumir 1% do seu peso vivo em suplemento. Então, um animal de 400 kg, comendo 1% de suplemento, ele come 4 kg de ração por dia. Se ele come 9 kg total, 9,9 menos 4 de suplemento, ele precisa comer 5,9 kg de matéria seca de pasto. Só que eu não posso ofertar só os 5,9 kg, eu preciso ofertar 4 vezes o consumo do pasto, porque senão, né, você vai degradar o pasto. Então eu preciso ofertar para o animal 4 vezes o consumo dele por dia. Então se ele consome 5,9 kg de matéria seca por dia e eu vou ofertar 4 vezes mais, eu vou ter que ter uma oferta de forragem por dia de 23,6 kg de matéria seca por dia. 23,6 kg vezes 90 dias, que vai durar o meu semi-confinamento, eu preciso ter uma oferta de 2.124 kg de matéria seca por animal durante o semi-confinamento. Se o meu pasto acumulou 7.000 kg de matéria seca, 7.000 dividido por 2.000, eu posso colocar 3,29 animais por hectare. Então, a minha taxa de lotação com esse acúmulo de forragem, né, e com esse nível de suplementação é de 3,29 animais por hectare. Eu fiz uma outra simulação aumentando o nível de suplementação. Agora eu estou fornecendo 2% do peso vivo. O animal está comendo 8 kg de ração por dia. Então, se ele come 9,9 kg de matéria seca total menos 8, ele vai comer 1,9 kg de matéria seca de pasto. Eu vou ofertar 4 vezes mais o consumo, 1,9 vezes 4, dá 7,6 kg de matéria seca por dia. Essa é a oferta de forragem para o animal dia. 7,6 vezes 90 dias, que é o período de semi-confinamento, eu vou ter uma oferta de forragem de 684 kg de matéria seca por animal no semi-confinamento. Então, essa é a oferta de forragem por animal durante o semi-confinamento. O pasto acumulou 7.000 kg. 7.000 kg dividido por 684, eu posso colocar 10 animais por hectare. Então, com nível de suplementação mais alto, eu posso colocar 10 animais por hectare. Com nível de suplementação de 1%, eu só posso colocar 3. Então, a taxa de lotação ela depende do nível de suplementação, níveis mais altos, eu posso botar mais animal por hectare, e da disponibilidade de forragem. Olha só, eu fiz um outro exemplo agora com um acúmulo de menor disponibilidade de forragem, um acúmulo de 5.000 kg de matéria seca por hectare, ou 5 toneladas de matéria seca por hectare.
eu usei o mesmo animal de 400 kg, ganhando 1 kg por dia, com o mesmo consumo, tá? Suplementado a 1% do peso vivo, ou seja, comendo 4 kg de ração por dia. Então 9,9 que é o consumo total, menos 4 kg de concentrado. Aí precisa comer 5,9 kg de matéria seca de pasto. Eu vou ofertar 4 vezes o consumo dele, tá? Para não degradar meu pasto. Então 23,6 vezes 4, eu preciso 5,9 vezes 4, 23,6. Então essa é a oferta de forragem por animal dia. Eu vou multiplicar pelo período de confinamento, de semi-confinamento. Vou multiplicar pelo período de semi-confinamento. 23,6 vezes 90. Eu preciso de 2.124 kg de matéria seca. Essa é a oferta por animal durante o semi-confinamento. Se o pasto produziu 5.000 kg, 5.000 dividido por 2.124, eu posso colocar 2,3 animais por hectare. Então você vê que com a oferta de forragem menor, eu coloco menos animais por hectare. Aqui eu tinha uma oferta de forragem maior, tá? Eu coloquei 3 animais por hectare. Aqui com a oferta de forragem menor, eu coloquei 2,3. Aqui com uma oferta de forragem menor e um nível de suplementação, né? O nível de suplementação maior. Então aqui ele já come 8 kg de ração. Então aqui com a oferta de forragem menor e um nível de suplementação maior, eu posso botar 7,3 animais por hectare. Você vê que a taxa de lotação, ela depende de quê? Ela depende do acúmulo de matéria seca do pasto vedado e do nível de suplementação. Quanto maior o acúmulo de matéria seca, quanto maior o acúmulo de matéria seca e o nível de suplementação, eu posso botar mais animais por hectare. Quanto menor o acúmulo de matéria seca e menor o nível de suplementação, eu posso botar menos animais por hectare. Então aqui nesse exemplo aqui variou de 2,3 animais por hectare até 10 animais por hectare. Então qual espécie de forrageira eu devo utilizar para vedar pastagens? Usar sempre braquiárias. E as braquiárias elas conseguem manter um bom valor nutricional durante a época seca. Então eu vou vedar o pasto na época das águas e esse pasto vai estar com um bom valor nutricional na época seca do ano. Porque a braquiária consegue manter um bom valor nutricional, ela consegue manter uma boa relação de folhas, uma baixa relação de comos. Quanto mais folha o pasto tiver, melhor. Quanto mais folha e menos como, melhor. Então a braquiária consegue segurar, manter esse bom valor nutricional. Eu não posso vedar colonião, eu não posso vedar mombaça. Você não pode vedar Tanzânia, mombaça, pânicos, de forma geral. Então eu não posso vedar nenhum pânico, porque o pânico não mantém um bom valor nutricional. Ele vai crescer muito, vai alongar muito o seu como, vai ficar com a baixa relação folha-talo. Eu não posso vedar andropógon, tá? Então eu não posso vedar nenhum capim, né, que tem um crescimento muito... Eu não posso vedar nenhuma espécie forrageira que tem um alto crescimento durante o período das águas, tá? Que tem uma elevação de como muito elevada, né, pelas águas. Então eu tenho que vedar braquiárias, que elas conseguem manter um bom valor nutricional. Então eu vou vedar o pasto durante 70 a 80 dias. Assim eu consigo aliar qualidade com produção. Vou vedar nos meses de fevereiro a março. Uma coisa interessante, pastos vedados por mais de 100 dias, você pode ter muita perda por acamamento, tá? Então, quando você vedou o pasto durante muito tempo, quando você colocar os animais no pasto, esse pasto vai se perder, né? Então, eu não posso vedar esse pasto por muito tempo. Uma outra estratégia interessante é, antes de você vedar o pasto, você vai rebaixar o pasto com os animais na altura aí de 10 a 15 centímetros e você vai fazer uma adubação nitrogenada em torno de 50 a 80 kg de N por hectare. Com isso você vai ter um pasto de melhor valor nutricional, com menos talo e mais folha. Então você vai rebaixar o pasto, né, e em seguida você vai fazer uma adubação nitrogenada. Com isso você vai ter um pasto mais verde, brotações mais novas, com muita folha e pouco talo. Então a adubação nitrogenada será uma estratégia interessante, né? É para você aumentar a sua produção de matéria seca de pasto vedado. Aqui seria a altura ideal, né, para você ter um pasto vedado, né, se for braquiária brisanta, em torno de 35 a 50 centímetros,
Então, passando um pouquinho o jarrete do animal aqui, ó. Então, esse seria o score ideal para uma pastagem diferida para ser utilizado no período da seca. Aqui mostrando que existem regiões que o período das águas ele tem um pouco mais de elasticidade. Tá? Então, esse trabalho foi feito em Porto Velho, Rondônia, né? Onde foi feito diferimento de pastagem em fevereiro e abril. Você vê que os pastos fechados em abril apresentaram um excelente produção de matéria seca, né? Os pastos fechados em abril apresentaram uma alta produção de matéria seca. E quais são as características dos animais a serem terminados em semi-confinamento? Tá? Como o semi-confinamento é uma fase de engorda, é uma fase que você vai terminar os animais, os machos eles devem entrar aí em torno de 13 a 14 arrobas, para ganhar mais 3, 4 arrobas e serem abatidos aí com 17, 18 arrobas. Então esse seria o peso de entrada, em torno de 13 a 14 arrobas, tá? Para esse animal ganhar mais 3, 4 arrobas. Se for fêmeas, o peso de entrada vai ser menor, porque a fêmea atinge o ponto de abate, o peso de abate, né, com peso menor. Então, fêmea, ela acumula mais gordura em sua carcaça e de forma mais precoce. Então, ela consegue ser abatida com peso menor, ela consegue terminar a sua carcaça, acabar a sua carcaça, né, com peso menor. Então, as fêmeas, elas já apresentam um acabamento de carcaça com 12, 13 arrobas. Então, elas vão entrar aí com 10, 11 arrobas, elas vão ganhar em torno de 2 arrobas e vão ser abatidas aí em torno de 12, 13 arrobas. Porque elas apresentam um peso de acabamento mais precoce. Elas conseguem acumular mais gordura em sua carcaça e de forma mais precoce. Então, a fêmea vai apresentar um peso de abate inferior aos machos castrados e aos machos inteiros. O macho inteiro ele só vai apresentar acabamento de carcaça com 17 arrobas, com 18 arrobas. Tá? O macho castrado com 16, 15 e a fêmea com 12, 13. Então existe diferença entre os animais aí. Existem animais que são mais precoces em termos de acabamento de carcaça e animais que são mais tardios. O macho inteiro ele vai atingir um peso de acabamento com um peso mais elevado. Tá? Vai atingir um acabamento de carcaça ideal com um peso mais elevado, em torno de 17 arrobas. A fêmea já atinge um peso de carcaça, já atinge um peso de acabamento de carcaça com peso, né, com peso menor, em torno de 13 a 12 arrobas. Então, se for fazer confinamento de fêmeas, né, ficar esperto com isso. Você não pode deixar a fêmea chegar com 15 arrobas, ela vai ter uma conversão alimentar muito baixa e não vai ser viável para você. Quais são os níveis de suplementação? Os níveis de suplementação eles variam de 0,5% do peso vivo até 2% do peso vivo. Tá? Então você pega, por exemplo, você pega um animal de 400 quilos, suplementado a 1% do peso vivo. Um animal de 400 quilos, se ele é suplementado a 1% do peso vivo, ele come 4 kg de ração por dia. Se fosse a 0,5%, comeria 2 quilos. Se fosse a 2%, comeria 8 quilos. Então, os níveis de concentrado, os níveis de suplementação variam de 0,5% até 2%. Você pode trabalhar com 0,5%, pode trabalhar com 0,8%, pode trabalhar com 1%, pode trabalhar com 1,2%, 1,3%, 1,4%, 1,5%, 1,8% e 2%. Tá? Um exemplo aqui, se eu forneço 1% do peso vivo, esse animal de 400 kg come 4 kg de ração por dia. Se fosse o mesmo animal de 400 kg com 0,5%, comeria 2 kg por dia. Se fosse o mesmo animal de 400 kg comendo 2%, comeria 8 kg por dia. Tá? Quanto maior o nível de suplementação, maior vai ser o ganho médio diário, maior vai ser o rendimento de carcaça e o seu rendimento de ganho. E o nível de suplementação depende muito da viabilidade econômica. Então tem que avaliar muito bem o preço da arroba, o preço dos grãos, o preço dos seus subprodutos, coprodutos. Então o preço da ração vai ser fundamental na viabilidade econômica do semi-confinamento. O nível de suplementação que você vai utilizar, se é 0,5%, se é 1%, se é 2%, vai depender muito do preço da arroba, né?
vai depender muito do preço da arroba, do preço do alimento concentrado, do preço da ração. Geralmente, níveis maiores de suplementação, eles geram mais retorno econômico, porque eles vão dar um rendimento de ganho maior. O animal ganha mais peso em carcaça, mas é preciso avaliar a sua parte econômica. Tá? O certo é, quanto maior o nível de suplementação, maior vai ser o ganho de peso. Quanto mais concentrado o animal come, maior vai ser o ganho de peso. E o rendimento de carcaça, o rendimento de ganho. Mas é preciso avaliar se é viável ou não. Tá? Em relação ao ganho médio diário, ao ganho de peso esperado. Qual o ganho de peso esperado? Olha lá, o ganho médio diário varia também, de 500 gramas por dia para níveis de suplementação mais baixos, até acima de 1,3 kg por dia, para níveis de suplementação mais altos. Então, se eu trabalho com um nível de suplementação de 2% do peso vivo, esses animais podem ganhar acima de 1,3 kg por dia. Se eu trabalho com nível de suplementação mais baixos, tá? Então esse ganho médio diário vai ser mais baixo também. O ganho médio diário está mais em função do nível de suplementação. Quanto mais concentrado o animal come, vai ter um ganho médio diário maior. Então níveis de suplementação mais baixos, abaixo de 1%, você vai ter um ganho de peso mais baixo, entre 500 e 700 gramas por dia. Então, se eu trabalho com nível de suplementação menor que 1% do peso vivo, os ganhos médios diários serão entre 500 e 700 gramas por dia. Tá? Nesses níveis mais baixos, o ganho médio diário ele depende muito do pasto. Quanto menor o consumo de concentrado, a oferta de forragem vai ser mais importante no ganho de peso. Então, se o animal come pouco concentrado, a oferta de forragem tem que ser maior, né? E o pasto tem que ter uma boa qualidade, porque em níveis baixos de suplementação, a qualidade do pasto influencia no ganho médio diário. Em níveis mais altos de suplementação, olha lá, de 1,5% a 2% do peso vivo, os ganhos de peso serão maiores, acima de 1 kg por dia, acima de 1,2 kg por dia. Nesses níveis mais altos de suplementação, o pasto influencia pouco no ganho de peso, porque o consumo de pasto é muito pouco, muito baixo. Então, em níveis mais altos de suplementação, o ganho médio diário é pouco influenciado pela qualidade do pasto. O pasto é apenas uma fonte de fibra. Então, o pasto vai entrar ali apenas como uma fonte de fibra efetiva, para evitar que o animal tenha acidose ruminal, para manter a saúde ruminal. Então, quanto maior o nível de suplementação, maior vai ser o ganho de peso. E quanto maior o nível de suplementação, você vai ter um menor impacto aí da oferta de forragem. Então, porque o pasto não vai influenciar muito no ganho de peso. Aqui um exemplo mostrando a disponibilidade de pastagem e esse ganho de peso num baixo nível de suplementação. Olha lá, o animal comeu, ele está comendo em torno de 1,6 kg de ração por dia, 1,6 kg de ração por dia, ou seja, um baixo nível de suplementação, em torno de 0,5% do peso vivo. E aqui a gente está vendo o ganho de peso. Ó. Esse grupo de animais ganhou 330 gramas por dia, esse grupo ganhou 550 gramas por dia. Esse grupo ganhou mais peso por quê? Porque tinha uma maior oferta de forragem. Olha lá, ó. A disponibilidade de matéria seca de forragem era maior aqui. Então o animal teve a maior oferta de forragem. Em níveis baixos de suplementação, quanto maior a oferta de forragem, maior vai ser o ganho de peso. Ok? Então, esse animal ganhou mais peso, eles estavam comendo a mesma quantidade de ração. Só que em níveis baixos de suplementação, o pasto ele vai interferir no ganho de peso. Então, aqui o animal teve a maior oferta de forragem, teve mais forragem para consumir, aumentou o ganho de peso. O ganho de peso foi em torno de 220 gramas a mais. Já aqui, com alto nível de suplementação, esses animais comendo em torno de 7 kg de ração por dia, então em torno de 2% do peso vivo, com alto nível de suplementação, a disponibilidade de forragem quase não interferiu. Essa tinha 3 toneladas de matéria seca, tinha 8, quase 3 vezes a mais, né?
Então você vê que o ganho aqui foi em torno de 900 gramas, aqui em torno de 1 quilo. Aqui foi 924 gramas por dia e aqui foi em torno de 1 quilo. Então praticamente 70 gramas a diferença entre um e o outro. Você vê que no alto nível de suplementação, a oferta de forragem tem pouca importância, porque o ganho de peso ele vem devido ao alto consumo do suplemento. É o alto consumo de suplemento que vai fazer o animal ganhar peso. E nesse nível alto de suplementação, o consumo de pasto é muito baixo. Uma outra coisa importante é o que? Quando você for fazer o semi-confinamento, você tem que adaptar os animais ao consumo do concentrado. O animal ele precisa passar por um período de adaptação a essas dietas. Você não pode pegar um animal do pasto e fornecer logo 7 kg de ração para ele. Ele vai entrar em acidose ruminal. Então, você precisa adaptar os animais a essas dietas ricas em concentrado. E como é que são os protocolos para adaptar os animais? Em níveis de até 1% de suplementação concentrada sobre o peso vivo, você fornece na primeira semana 0,5% do peso vivo em concentrado. Na segunda semana você coloca um nível estipulado, até 1%, para níveis de suplementação até 1%. Então um exemplo, um animal de 400 quilos, eu vou suplementar ele com 1% do peso vivo. Então ele vai comer 4 kg de ração por dia. Então na primeira semana ele come só 0,5%, 2 quilos. Na segunda semana ele já pode comer os 4 quilos. Tá? Para níveis maiores de 1%, eu preciso fazer 4 semanas para adaptar o animal. Então eu começo na primeira semana com 0,5%, segunda semana com 1%, terceira semana 1,5% e a quarta semana no nível estipulado. Então o mesmo exemplo, um animal de 400 quilos, ele comendo 2% do peso vivo em concentrado, ele vai comer 8 quilos por dia. Então na primeira semana começa com 0,5%, ele come 2 quilos, segunda semana 1%, ele come 4 quilos, na terceira semana 1,5%, ele come 6 quilos e na quarta semana ele já pode comer os 8 quilos, que é o nível estipulado. Então eu preciso ir aumentando gradativamente o nível das dietas. Outra coisa importantíssima, para maiores níveis de suplementação, acima de 1%, utilizar aditivos que mantenham o pH ruminal estável, para você evitar a acidose ruminal. Então, o uso desses aditivos aqui vai prevenir a acidose ruminal. Então, nós temos o que? Os ionóforos, que é a monenzina sódica, a virginiamicina. Esses dois principais aqui são utilizados para prevenir a acidose ruminal, para evitar a acidose ruminal. E tem aqui o uso mais recente de leveduras, né, que também pode ajudar nisso aí. Os ionóforos são os mais conhecidos, os ionóforos e a virginiamicina são os mais conhecidos, os mais usados há muito tempo. Os ionóforos são um tipo de antibiótico e eles vão seletivamente inibir o crescimento de bactérias no rumen. Então, seletivamente eles vão inibir o crescimento de micro-organismos no rumen, mais especificamente as bactérias gram-positivas. Então o ionóforo ele vai inibir o crescimento de algumas bactérias no rumen. O rumen quando você pega o rumen do bovino, ele é repleto de bilhões de bactérias. Existem algumas bactérias que são do grupo gram-positivas e algumas bactérias que são do grupo gram-negativa. Então os ionóforos eles vão inibir o crescimento das bactérias gram-positivas no rumen. Os ionóforos eles foram inicialmente utilizados como coccidiostáticos para aves. Para quem não sabe, coccidiose é uma doença causada por um protozoário. Ele se aloja lá no intestino delgado e causa sérios danos ao animal, né, porque ele lesiona toda a parede do intestino do animal. Então causa diarreias e prejuízos muito grandes. Então ele foi utilizado inicialmente como coccidiostático. E só a partir da década de 70 começou a ser utilizado como um aditivo para a dieta de ruminantes. Então já tem desde a década de 70 que os ionóforos aí são utilizados como... Os principais ionóforos são esses dois, monenzina sódica e lazolacida, são os dois mais conhecidos. Como é que os ionóforos vão agir lá no rumen? Eles agem no rumen
sobre as bactérias gram-positivas. Tá? Então, as bactérias gram-positivas vão ter seu crescimento inibido pelos ionóforos. E por que as bactérias gram-positivas têm o seu crescimento inibido pelos ionóforos e as gram-negativas não? Porque as bactérias gram-positivas têm o seu invólucro celular, ele é composto apenas de parede celular. E as bactérias gram-negativas, o invólucro celular é composto por uma membrana externa e pela parede celular. Então isso torna as bactérias gram-negativas mais resistentes à ação dos ionóforos. Aqui as bactérias gram-positivas, o invólucro celular é composto apenas de parede celular. As bactérias gram-negativas, elas têm uma membrana externa. Por isso as bactérias gram-negativas, elas são mais resistentes ao uso dos ionóforos. E quais são os benefícios dos ionóforos? Eles melhoram a eficiência do metabolismo de energia no rumen, ok? Tá? Alterando os tipos de ácidos graxos voláteis produzidos no rumen. Então ele aumenta a proporção do ácido graxo propionato em relação ao acetato e butirato. Como é que funcionam os ionóforos no rumen? Olha lá, as bactérias gram-positivas, são essas aqui, ó, elas são responsáveis pela produção de ácido acético, né, que seria o acetato, o ácido acético, que é o ácido, né, que tem maior produção de ácido acético no rumen. O ácido acético é o ácido mais produzido no rumen. As bactérias gram-positivas produzem o ácido acético e o ácido butírico. E as bactérias gram-negativas produzem o ácido propiônico. E qual o problema dessas bactérias gram-positivas? Na produção do ácido acético e do ácido butírico, ocorre produção de metano e CO2. Essa produção de metano é considerada perda de energia. Uma parte da energia que poderia ser utilizada pelo animal é perdida via metano. Então a produção do metano é uma perda de energia importante, que o animal não vai utilizar essa energia, ela vai ser perdida. Então as bactérias gram-positivas, elas são menos eficientes, porque ao produzir o acetato, ao produzir o ácido acético e ao produzir o ácido butírico, vai ter uma perda energética via metano. Tá? Então eu vou perder energia porque eu estou produzindo metano e CO2. Se eu perco mais energia, eu tenho menos energia para o animal ganhar peso. Já as bactérias gram-negativas, elas produzem o ácido propiônico e não tem essa perda de energia. Então o ácido propiônico ele é mais eficiente porque não tem perda energética para produzir o ácido propiônico. Então quando eu forneço o ionóforo, eu vou estar inibindo o crescimento de bactérias gram-positivas e vou estar então aumentando a produção de ácido propiônico. Então eu vou produzir menos ácido acético, menos butírico e eu vou produzir mais propiônico. Com isso eu vou ter menos perda energética. Tá? O ácido acético vai continuar sendo o ácido graxo volátil mais produzido no rumen, porém eu vou ter uma menor produção desses ácidos. Então, se eu produzo menos ácido acético e ácido butírico, eu vou ter menos perda energética. Se eu tenho menos energia perdida, eu vou ter menos energia perdida durante a fermentação do alimento no rumen. Então, o maior ganho médio diário é consequência da maior retenção de energia durante a fermentação. Então, em suma é o que? Quando eu forneço ionóforo, eu melhoro a retenção de energia por parte do animal. Eu vou ter menos energia perdida via metano, porque o ionóforo vai atuar sobre bactérias gram-positivas. Eu vou ter uma maior produção de ácido propiônico, que é um ácido que não tem perda energética, e eu vou ter uma menor produção de acético butírico, que são ácidos que apresentam perda de energia. Então, o benefício do ionóforo seria aumentar o ganho de peso devido a essa menor energia perdida durante a fermentação do alimento, que vai aumentar o ganho de peso. Se eu tenho mais energia para o animal utilizar, ele vai ter mais energia para ganhar peso, ele vai ter mais energia para ter um alto desempenho. Então, os ionóforos, eles vão proporcionar uma utilização mais eficiente do alimento, com menor perda de energia,
o que resulta em maior desempenho e melhor conversão alimentar. A conversão alimentar é o quê? É o quilo de matéria seca consumido por quilo de ganho. Então, se eu tenho duas conversões alimentares, um animal que tem uma conversão alimentar 10 para 1, isso significa o quê? Ele comeu 10 quilos de matéria seca de alimento para ganhar 1 quilo de peso. E eu tenho um animal com a conversão alimentar 7 para 1, significa que ele comeu 7 quilos de matéria seca para ganhar 1 quilo de peso. Então, qual é a melhor conversão alimentar? 10 para 1 ou 7 para 1? 7 para 1 é melhor que 10 para 1, porque 7 para 1 ele comeu menos alimento para ganhar 1 quilo de peso. Então, por isso que eu falo melhor conversão alimentar e não maior conversão alimentar. Porque quanto menos alimento ele comer para ganhar 1 quilo de peso, melhor. Então, a conversão alimentar é isso. Então, o uso de ionófilo melhora a conversão alimentar. O animal consome menos alimento para ganhar 1 quilo de peso. E a resposta dele é maior com dietas com alto teor de concentrado. Por isso que quando eu estou utilizando altos níveis de suplementação, eu tenho que utilizar os ionófilos, porque além de prevenir contra a acidose ruminal, ele vai melhorar a conversão alimentar, a eficiência alimentar, vai melhorar o ganho de peso. Então, em dietas com alto teor de concentrado, os ionófilos diminuem a ingestão de alimentos, olha lá, de cerca de 8 a 10%. Isso melhora a conversão alimentar. É a relação entre quilo de matéria seca ingerida e quilo de ganho. Quanto menos o animal comer para ganhar 1 quilo de ganho, melhor. Os outros benefícios é o que? O uso de ionófilos, eles vão diminuir também a sua taxa de... ele vai diminuir a degradação de proteína no rumen, aumentando a proteína de origem alimentar que chega ao intestino delgado. Você vai ter mais proteína não degradável no rumen. Isso vai fornecer aminoácidos lá no intestino delgado para o animal. E a grande vantagem é uma menor incidência de acidose ruminal. Quando eu forneço ionófilo, o ionófilo ele vai inibir as bactérias que produzem ácido lático. São bactérias gram-positivas também. Então, quando eu uso dietas de semi-confinamento, onde eu uso um alto teor de concentrado, a probabilidade do animal ter acidose ruminal é muito grande. Então, quando eu uso esses ionófilos, eu vou minimizar o risco do animal ter acidose ruminal. Porque os ionófilos eles vão inibir as bactérias que produzem ácido lático, que são as bactérias que causam acidose ruminal. Então, quando eu uso ionófilo, eu vou ter menos acidose ruminal, eu vou ter menos timpanismo e menos coccidiose, que eu já falei que é um protozoário que gera grandes prejuízos lá, porque ele vai lá no intestino delgado e destrói aquela parede celular do intestino delgado todinha. Então, a redução dessas patologias melhora o desempenho do animal. O animal com menos acidose, ele vai ganhar mais peso. Com menos timpanismo, ganha mais peso. Com menos coccidiose, ganha mais peso. Então, uma outra vantagem seria isso. Olha só, quando eu trabalho com semi-confinamento, eu trabalho com altos níveis de concentrado. Se eu trabalho com altos níveis de suplementação, eu vou ter um alto consumo de concentrado pelo animal. O animal que consome muito concentrado, ele mastiga menos, porque o concentrado ele demanda menos mastigação. Ele mastiga menos. Se ele mastiga menos, ele vai salivar menos. Se ele saliva menos, ele vai produzir menos solução tampão, porque a saliva do boi é rica em solução tampão. A solução tampão ela mantém o pH do rumo estável. A saliva do boi evita a acidose ruminal. Só que com alto nível de concentrado, ele está mastigando pouco. Porque com alto concentrado, ele não precisa mastigar muito. Com alto nível de concentrado, ele mastiga pouco, ele produz pouca saliva. Se ele produz pouca saliva, você não vai ter a solução tampão da saliva para manter o pH do rumo estável. Com isso, o pH do rumen cai. Olha lá. Quando o pH do rumen cai, vai estimular as bactérias que produzem ácido lático. E aí as bactérias produzem o ácido lático, que é um ácido forte, e o pH do rumen cai abaixo de 5. Com isso se encontra a acidose ruminal. E aí pode ter, isso pode se alastrar para o corpo todo, e aí o animal pode ter laminite, pode ficar mancando, e aí pode chegar até a morte do animal. Com isso o animal reduz o consumo de matéria seca, para de ruminar. E quando eu forneço os ionófilos, eu vou inibir as bactérias que produzem o ácido lático. Então eu não vou ter acidose ruminal.
Com isso o animal ele ganha mais peso porque não vai ter essas doenças como acidose, então coccidiose, como timpanismo. Então aqui mostrando o caso típico da acidose ruminal. Aqui os produtos comerciais, a monenzina, tem esse nome comercial aqui. Segundo o fabricante, a dose fica em torno de 200 a 400 miligramas. Isso para um animal de 400 kg de peso vivo, para um animal de 400 kg de peso vivo, você fornecer em torno de 0,5 a 1 miligrama de monenzina por quilo de peso vivo. Então, esse animal vai consumir em torno de 200 a 400 miligramas de monenzina. Tá? Um outro aditivo que é muito utilizado também e tem o mesmo efeito, tem um efeito similar ao uso dos ionóforos, é a virginemicina. A virginemicina já é um antibiótico, Ela já vai ter uma ação bactericida e bacteriostática sobre as bactérias gram-positivas. Mas o efeito é similar aos ionóforos. Ele vai ser seletivo à bactéria gram-positiva também. Então ele vai agir sobre as bactérias gram-positivas, vai reduzir as perdas de energia. Então o animal vai aproveitar melhor a energia da fermentação do alimento, vai reduzir também a acidose ruminal. Com isso melhora o ganho de peso, melhora a conversão alimentar. Então a virginemicina também é um aditivo que pode ser utilizado puro ou pode ser utilizado em associação com a monenzina. Pode usar os dois, monenzina com virginemicina. Tá? Então a virginemicina aqui, olha lá, ele reduziu, esse trabalho mostrou que o uso da virginemicina, ela manteve o pH ruminal estável, frente a um outro tratamento que utilizou um alto nível de concentrado. Então aqui o animal já está em acidose ruminal e aqui não, ele conseguiu manter o pH ruminal estável, porque vai inibir também as bactérias que produzem o ácido lático. Então tem os produtos comerciais, aqui. A ingestão de virginemicina varia de 100 a 340 miligramas de virginemicina por dia. Então, o semi-confinamento, ele seria o quê? Seria uma estratégia para a produção de novilhos precoces, uma estratégia para você abater animais com até 24 meses de idade, reduzindo assim o ciclo pecuário. Então aqui, o animal ele foi desmamado, suplementado na primeira seca, e foi feito um semi-confinamento na segunda seca, o animal sendo abatido com 24 meses. Então o semi-confinamento é isso, é uma estratégia para suplementação, uma estratégia para terminação a pasto, você reduzir o ciclo pecuário e encurtar esse ciclo pecuário. Pessoal, chegamos ao final dessa aula. Obrigado por estar presente assistindo essa aula. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e acompanhar o nosso canal que está aí bombando aí com altos vídeos sobre pecuária de corte, pecuária leiteira, caprinocultura, ovinocultura. Tem vários vídeos aí para serem lançados ainda. Então obrigado. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e acompanhe a próxima aula. Tem a segunda parte aí da aula sobre semi-confinamento. Obrigado, até a próxima.